William Bonino falando aqui, seja bem-vindo, mais um vídeo e a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis, complexas, complicadas, difíceis. Muito bom, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que tenho postado aqui sobre vários temas, vários assuntos para destravar a sua vida em qualquer área que for, seja na área espiritual, seja na área intelectual, na área emocional, né? E agora a gente vai falar como lidar com pessoas difíceis, que vira e mexe, você vai encontrar uma pessoa difícil no seu caminho, né? Ainda mais se essa pessoa tem uma certa hierarquia sobre você. Ela pode ser seu chefe, pode ser seu pai, seu sogro, sua mãe, uma pessoa que talvez tenha algum poder sobre você, sobre a sua pessoa, e ela é uma pessoa difícil de lidar, né? O que é uma pessoa difícil de fato? O que é uma pessoa que a gente considera uma pessoa difícil de convivência? A pessoa difícil normalmente é uma pessoa que tem uma identidade muito forte. Normalmente ela é ríspida, ela é grossa, ela tem um temperamento talvez elevado, um pavio curto, e ela é muito direta ao ponto, ela é objetiva, ela é focada, e a opinião dela normalmente talvez ela supera em relação às outras opiniões. Ela meio que com as suas palavras atropela as outras pessoas, né? Ela não tem dó, ela é muito forte em relação àquilo que ela pensa, ela não volta atrás, ela é difícil. Você não consegue comunicação com ela, você não consegue um debate saudável, saudio, porque ela não tem espaço para isso. Ela não dá espaço para você conversar com ela. Então, se você imaginou alguma pessoa nesses critérios, nessa situação, vamos falar sobre ela, vamos falar de como a gente pode lidar com ela. Vamos lá. Como que surgem essas pessoas difíceis, né? Ela normalmente tem uma personalidade muito forte, né? Pode ser já de ter alguma experiência difícil de vida, ou ela já nasceu assim mesmo com um traço muito forte de personalidade, e ela adquire, através dos seus anos de vida, uma visão, uma cosmovisão de como o mundo deve ser, de como as coisas devem ser. E dificilmente elas voltam atrás em relação a isso. E elas querem talvez impor isso para todo mundo e para todos. Então, todo mundo à volta dessa pessoa tem que andar conforme esses critérios, conforme essa linha de pensamento que ela tem. E ela tem uma decisão muito forte, né? Ela adquiriu isso de uma forma muito particular na vida dela, né? Então, talvez as experiências de vida dela levaram ela a esse sentido, tá? Essa decisão dela, essa forma de ver a vida. E essas pessoas, elas não vão dar o braço a torcer em quase nenhuma situação, em quase hipótese nenhuma. Então, talvez você não tenha muito o que fazer, você convive com essa pessoa porque essa pessoa é próxima de você, e você quer saber lidar. Eu fico muito mal quando estou próximo de uma pessoa assim, eu não consigo me impor, não consigo ser eu mesmo, eu não consigo lidar com isso, é difícil. Eu fico cabisbaixo, eu fico mal, eu fico estressado, ansioso, ansiosa. Você não sabe lidar com isso. Acho que o primeiro ponto é entender essas pessoas, né? O porquê que elas pensam assim, de onde elas nasceram, que trouxeram esse ponto de vista para elas. Normalmente, se não são pessoas, tá, pessoal, com uma índole ruim, um caráter ruim, porque aí é outra coisa. Se a pessoa tem uma índole ruim, um caráter ruim, é difícil lidar. A gente talvez não possa ter a mesma paciência. Então, eu tô falando aqui de pessoas difíceis em relação à opinião, mas não que ela seja uma pessoa que tem alguma coisa de baixa ética, falta de ética, falta de caráter, tá? Não é nesse sentido. É uma pessoa, assim, difícil de convivência, que ela tem a opinião dela, que você pode não concordar, e muitas vezes você não concorda, mas não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa má, tá? Porque são formas diferentes de lidar. Então, eu tô falando de pessoas difíceis, complicadas, com opiniões fortes, que você não concorda, e você tem que lidar com ela, tá bom? Então, deixando essa observação aqui. Beleza, observação feita. Vamos lá, como você lida com isso? Eu acho que tem um caminho, acho que talvez um único caminho que você tem para conseguir lidar com pessoas difíceis dessa maneira. Você tem e precisa ter uma opinião forte, tanto quanto a dela. Você precisa ser forte nas suas opiniões, você precisa ter certeza, você precisa ter conhecimento e ser forte tanto quanto essa pessoa é. Essa pessoa, uma personalidade difícil de lidar, provavelmente ela tem uma visão de vida. O que ela acha que é a verdade absoluta. E para ela abaixar a guarda, se ela abaixar,
você precisa ter uma outra combatente forte, uma outra opinião forte. Não dá para você vir com achismo para essas pessoas. Ah, eu acho que assim, eu acho. Não, se você acha, você perdeu. Você não tem como debater com uma pessoa que ela tem certeza. Você precisa ter certeza. Certezas com certezas até alguma coisa de fato acontecer, a verdade sair desse detalhe. Começou a chover aqui, então se você estiver ouvindo algum barulho de chuva aqui, tá chovendo, é necessário, mas vamos continuar o vídeo aqui. Então, essas pessoas, talvez elas construíram ou cada vez mais solidificaram as opiniões dela, porque nunca ninguém conseguiu debater de frente com ela. Ela chegou nesse nível de ser tão ríspida, tão atropelando as outras pessoas, porque nunca ninguém conseguiu dar um contraponto que fizesse sentido para ela. Nunca ninguém confrontou ela de fato para ela conseguir falar, não, talvez você tenha razão. Então você precisa ter uma opinião forte, tanto contra ela, para você conseguir de fato mudar ou ela abaixar a guarda. Você pode sim convencer essa pessoa pode mudar. É possível que ela mude, pode ser que ela repense algumas coisas, se você for plausível com os seus critérios, com as suas argumentações. Você precisa argumentar de igual para igual. Então para você, talvez, vencer um debate, convencer ela ou mostrar um outro ponto de vista, você tem que ter uma opinião forte, você tem que construir uma opinião forte. Então, eu vou te passar alguns pontos que você também possa construir a sua visão forte, né, estabelecida, para que você consiga conversar com essa pessoa, para você consiga conviver numa situação, num cenário ali que você consiga confrontar essa pessoa de igual para igual. Primeiro ponto você precisa ter qualidade, tá? Se você está falando com uma pessoa que ela é difícil, né? Vamos imaginar aqui. Você está brigando, talvez, você está tendo discussões com o seu pai. Tem um temperamento difícil, complexo, e ele é muito bom, não sei, em consertar carro, não sei. Você tem que demonstrar que você também tem qualidade sobre aquele assunto. Tá? Não precisa ser igual a essa pessoa, mas que você demonstre que você também é uma pessoa que sabe o que está falando. Então você precisa ter qualidade sobre aquela área, aquele contexto que você está. Se é no seu serviço, é seu chefe, você tem uma qualidade boa para também argumentar com ele. Em qualquer área que você está em convivência com essa pessoa difícil, você precisa ter uma qualidade elevada. Você não pode ser uma pessoa que começou ontem, que ele debateu com uma pessoa que já tem 10, 15 anos de experiência naquele sentido, ou já tem muito mais anos de vida que você, sobre aquele assunto, e você quer debater com ela. Ela tem um tempo de fortaleza, de rigidez sobre aquilo muito forte. Você, no mínimo, precisa aprender a demonstrar qualidade. No mínimo, essa pessoa difícil tem que ver qualidade em você. No mínimo, fala, essa pessoa, no mínimo, ela tem qualidade, ela sabe o que está falando, realmente ela tem dom, ela tem talento sobre isso, aquilo. Então, você precisa demonstrar uma qualidade sobre o assunto que você está abordando, sobre o cenário, sobre o contexto que você está, tá? Segundo ponto, você precisa ter um raciocínio fugaz, sagaz, raciocínio rápido, tá? Porque muitas vezes você talvez não vai ter a mesma qualidade que essa pessoa. Às vezes é difícil, né? A pessoa tem muita experiência. Mas você tem um ponto de vista diferente, um raciocínio, uma forma de interpretação das coisas diferente. E que isso muda o jogo, que muda a perspectiva. Então você tem que... Talvez você não vai... Na mesma linha, você não vai conseguir uma vitória, mas você tem que talvez analisar de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Se você olhar de outra forma, se você conseguir trazer o seu raciocínio, como você chegou nessa conclusão, como você chegou nessa interpretação, vai ajudar muito em debates, em assuntos que você possa trazer. Então, seja argumentativo, tenha um raciocínio rápido, inteligente, para você conseguir trazer informações diferentes para essa pessoa, para você conseguir argumentar com perguntas claras e objetivas, para que a pessoa talvez saia da zona de conforto dela, talvez ela repense, talvez realmente eu não tinha pensado por esse lado, não tinha pensado dessa forma, tá? Então, um raciocínio é importante para você conseguir mudar o seu contexto sobre isso, tá? E claro, juntando com o raciocínio, vem conhecimento. Então você tem qualidade, um raciocínio e cada vez mais adquirir conhecimento. Então de novo, no contexto de pai aqui, se você é novo, né, nova, você vai ter que adquirir conhecimento. Mais conhecimento, talvez, seu pai talvez não tenha estudado, não tenha
perguntar, não sabia, mas agora você adquiriu conhecimento, você, pô, pai, eu entendi disso, eu descobri disso, aprendi disso. Baseado nisso, olha só, então o conhecimento vai ser assim, o seu tapete para você conseguir falar com pessoas difíceis. Estou falando de pais aqui, mas pode ser seu chefe, pode ser seu líder, né? Pode ser qualquer pessoa que tem uma convivência próxima de você. Então você precisa ter qualidade, um raciocínio rápido, inteligente, uma outra perspectiva. Você precisa ter conhecimento, baseado em dados, para você trazer isso aí. E por fim, você junta tudo isso com a sua identidade. Você precisa de uma pessoa que tenha o seu ponto de vista, a sua opinião. Assim como ela tem a opinião forte e dura dela, você tem a sua opinião. E não é porque você sabe conversar, você sabe se comunicar, você sabe debater, você é aberto a uma conversa sadia, que a sua opinião é melhor que a dela, que o seu ponto de vista é melhor que o dela. Não, você tem que demonstrar que você tem qualidade, que a sua opinião também foi baseada em conhecimento, sobre raciocínio, que você chegou até ali. Pode ser diferente do seu pai, do seu chefe, do seu líder. Então, são formas de você ter chegado nessa opinião de formas diferentes. Não quero dizer que você não possa, você está errado, está certo, é claro que você tem que debater esse assunto, até você chegar em uma convivência sagaz e melhor, um bom convívio, né? Então, para isso, você precisa ter esses critérios. É fácil? Não é fácil. Ou seja, né, vamos trazer e vamos simplificar aqui. Você precisa realmente ser uma boa pessoa, bom naquilo que você está argumentando, falando, para conseguir debater com essas pessoas difíceis. Não tem como, tá? Elas são duras, são rígidas, e não adianta você tentar amenizar elas. Você tem que realmente ser forte com a sua autenticidade, com a sua identidade. De saber quem você é. Quando você é firme com você mesmo, com o seu autodesenvolvimento, com quem você é, você consegue mostrar a sua fortaleza para outras pessoas. Não é que você precisa ser ríspida com as outras pessoas, mas precisa ser firme, precisa ser ético, respeitoso, mas firme. Firme com aquilo que você acredita, firme com aquilo que é certo, que é correto, e você consegue sim debater e conversar com outras pessoas, tá? Essa é a melhor forma de lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis, ela gosta de pessoas com autenticidade, com identidade. E aí elas até admiram você. Ela vai até te admirar. Já tive chefes, líderes meus com uma personalidade difícil de entender. E não foi de uma hora para outra, claro, mas eu tive que demonstrar, primeiro, qualidade, que eu tinha qualidade, sim, e com o tempo fui adquirindo mais conhecimento, mostrava que eu tinha conhecimento. E com a minha autenticidade, nunca abaixei a cabeça, sempre tratei com respeito, conversa, mas nunca abaixei a cabeça. Eu sabia quem que eu era, sabia das minhas qualidades, eu tinha confiança naquilo que eu estava fazendo, por mais que eu não sabia tudo, por mais que ele tinha 15 anos a mais que eu sabia, não, eu sou qualificado para isso, eu estou adquirindo conhecimento e eu sei da minha identidade, né? Então eu trazia pontos de vista diferentes, raciocínio diferente, e que muitas vezes resolvia as situações. Então ele foi adquirindo uma confiança em mim com o tempo. Então eu consegui lidar com as pessoas. Muitas pessoas não conseguiam lidar com esse meu chefe. Muitas pessoas têm enormes problemas com ele. Mas eu conseguia lidar com essa pessoa difícil e não me preocupava com ele, porque eu sabia me impor, sabia me respeitar, sabia como ele pensava e entendia e conseguia entrar num consenso, tá? Então, é difícil, né? Muitas pessoas difíceis não dão brecha, mas você precisa ser bom. Então, mas o princípio você precisa ter sua identidade, saber o que você é, quem você é, onde você está e o porquê você está. Quando você sabe tudo isso, não pode vir qualquer flecha, qualquer briga, insulto, qualquer pessoa tentando, sei lá, puxar o seu tapete. Isso não vai te afetar porque você está firme, você sabe aonde você está e o porquê você está, e isso não vai te afetar. Então, saiba lidar com pessoas difíceis que vão aparecer na nossa vida diversas vezes, vão ter pessoas difíceis. Isso existe a todo lugar, tá? Então, não é só na sua cidade, não é só na sua família, não é só na sua empresa, não é só no seu serviço. Todos os lugares vão ter pessoas difíceis. Então, você tem que saber lidar. Então, por isso, é muito importante o seu autoconhecimento, a sua identidade, o seu propósito e você cada vez mais melhorar e destravar e crescer, tá bom? William Paulino falando aqui, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.